Olá, amados, a paz, Deus abençoe, sou a Débora Rodrigues. Uma alegria estar aqui com vocês gravando esse vídeo. E hoje eu estou querendo trazer aqui para vocês uma meditação, uma reflexão que é bem importante para que você possa viver todo o processo do deserto, entender esse processo do deserto e o importante, sair deste deserto aí, né, que muitas vezes tem nos espizinhado, né? Tem feito de nós aí com muita dor, com muito sofrimento. E é claro que ninguém quer morrer no deserto. E aí me veio essa reflexão. Por que você luta pela restauração do seu casamento? Nós temos diariamente milhares de pessoas que acessam canais de restauração, que buscam na internet, né, que querem a restauração do seu casamento. Mas a pergunta que não quer calar é: por que você busca a restauração do seu casamento? Eu gostaria realmente de saber. Deixe para mim aqui nos comentários, não tenha vergonha de dizer: olha, Débora, eu busco a restauração do meu casamento porque eu amo muito meu esposo, eu sou apaixonado pela minha esposa, ou eu busco a restauração do meu casamento porque eu não quero que os meus filhos cresçam sem um pai. Eu não sei qual que é o motivo, mas você pode dizer para mim aqui nos comentários e é bem importante, tá bom? Mas o que eu quero, a princípio, dizer para vocês, e não precisa ter vergonha, porque se nós formos sinceros, a maioria de nós vamos falar, não, eu busco a restauração porque eu gosto do meu marido, ou porque eu sou apaixonado, porque eu amo a minha esposa, porque eu gosto demais e tal. Porém, nós precisamos entender primeiramente o que é um casamento. Eu vejo tantas pessoas perdidas sem entender o propósito do casamento, tantas pessoas aí correndo de um lado para o outro, ao ponto de pessoas buscarem no ocultismo, no espiritismo, pessoas que acham que com a força do teu braço pode trazer de volta o cônjuge, né, o esposo ou a esposa, porque estão aí tão desesperados por um casamento restaurado, porque não entenderam o processo do casamento, o que era um casamento. Então é importante para você ficar, é um vídeo curto, é um vídeo rápido, mas que vai te dar aí um esclarecimento, vai te ajudar a se posicionar, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Primeiramente, nós precisamos entender que o maior sonho das pessoas hoje, inclusive das lideranças da igreja, entre pastores, padres, pessoas que servem, que são ministros aí, né, que são missionários, o maior sonho deles era que a igreja se modernizasse e se adaptasse, se adequasse ao divórcio. Como lá no tempo, né, dos fariseus, onde eles questionam Jesus a respeito do divórcio. Mas aquilo que é importante a gente saber é que, por que as pessoas insistem nessa questão e que trabalham tanto, né? Eles pagam preços altíssimos aí a favor do divórcio, querendo implantar essa cultura do divórcio, querendo dizer para nós que tá certo, que é normal, não deu certo, é isso mesmo, larga, separa. Tem aqueles também que são mais comedidos. Não, você tentou, né? Olha, você fez de tudo. Se depois que você fez de tudo, se não deu certo, então tá tudo certo, divorcie mesmo, porque você tem o direito de ser feliz. É porque essa cultura, ela é bem enraizada no coração do ser humano, do homem. Deus é mais de 2000 anos atrás, quando Jesus ele é questionado pelos fariseus, né, a respeito do divórcio, e Jesus fala: não era assim Deus do princípio, foi pela dureza dos vossos corações. E essa dureza de coração, ela continua nos acompanhando, ela continua na nossa natureza humana, na minha e na sua. E por isso que muitas vezes, quando nós damos vazão a essa dureza de coração, nós deixamos de olhar para o Senhor, nós começamos a pensar, a agir, a defender essa tese de que tá bacana, que tá tudo certo o divórcio. Como a gente vê muitos líderes aí, infelizmente, pessoas dentro da igreja estimulando e achando que a igreja tem que se modernizar, que os tempos são outros, que as coisas mudaram, que a igreja é antiquada, que a palavra tá ultrapassada. Mas eu estou aqui hoje para dizer não aquilo que eu gostaria de dizer, não aquilo que é mais fácil para poder dizer para as pessoas. Não, eu estou aqui para dizer que a palavra de Deus, ela não muda, ela não mudou e ela não vai mudar. A palavra de Deus, ela é muito clara com relação à questão do divórcio. É pela dureza do coração do ser humano que as pessoas optam por se separarem. Por quê? Estão tão duras, tão doentes seus corações, tão enchidos de si mesmo, né, tão cobertos de si mesmo, que acham que tem o direito de ser feliz a todo custo, sem se preocupar com o outro. Mas não é esse o mérito da questão. O que eu quero dizer para vocês é que o casamento, ele tem a sacralidade, ele tem a dignidade de um matrimônio. Por quê? Porque é uma aliança indissolúvel entre você, o seu cônjuge e Deus. É algo que foi formado ali perante ao Senhor, que não pode ser quebrado. Deus, ele jamais vai quebrar a aliança. A gente vê ali a história, né, quando o povo de Deus, os escolhidos de Deus ali, juntamente com Josué,
formam uma aliança com aquele povo gibeonitas, né? Se eu não me engano, são os gibeonitas mesmo. Eles mentem e ali eles formam uma aliança porque eles não consultam a Deus antes, e eles formam uma aliança, e quando eles descobrem que foram enganados por eles ficam desesperados, mas o Senhor fala: não, vamos manter a aliança, porque Deus, ele jamais vai quebrar a aliança. Deus, ele jamais vai deixar de cumprir aquilo que ele prometeu. Então o homem pode sim se afastar e até querer quebrar essa aliança, mas Deus não quebra. E a aliança, quando você se casa, ela é formada, é um compromisso feito entre você, o seu cônjuge e Deus. O seu compromisso, a sua responsabilidade de manter essa aliança é porque ela foi firmada em Deus, em Jesus Cristo. E Deus não vai quebrar essa aliança, por mais que você queira. E não tem como eu fazer uma aliança por cima da aliança. Não tem como. Então, todas as vezes que você sai de um casamento e aos moldes humanos se casa com outra pessoa, você está violando, você está adulterando esta aliança. Por isso que chama-se adultério, porque você está adulterando, você está tentando modificar, está transformando aquela aliança que você já firmou com o Senhor, você está adulterando ela. Então você está fazendo algo que não é o correto, que não existe. Tanto é que a gente vê a adulteração de gasolina, uma coisa ruim. As pessoas que adulteram o leite colocando água lá no meio, você está enganando o outro. Então não existe, não tem como, diante do Senhor isso não existe. Então o primeiro princípio, o primeiro passo é você entender que a sua aliança é formada com Deus e ela é indissolúvel. Somente a morte pode finalizar, acabar com esta aliança. Do contrário, qualquer outra aliança que você tenta formar aí por cima daquela que você firmou com Deus e o seu cônjuge, você está adulterando. Ok? Então, por mais que a dureza do coração entre até nos dias de hoje dentro da igreja querendo colocar a goela abaixo de que o divórcio é a melhor solução, que tem que se modernar, isso não existe, porque o Senhor, ele é claro com relação a isso. E aí veio o questionamento: por que você luta então pela restauração do seu casamento? Por que você busca? Porque você ama, porque você gosta, porque você quer ter uma família restaurada? Ótimo, são todos motivos muito lícitos, são todos motivos muito bacanas. Porém, você precisa entender que a sua busca por restauração, ela precisa partir a princípio de uma verdade que não muda e que não é negociável. Qual que é? A obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. A palavra do Senhor nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Nós sabemos que o pecado lá no jardim de Adão e Eva partiu da desobediência. Deus disse: você pode comer de todos os frutos, não coma este, o único que não era para comer. Os olhos dela cresceu naquele que não poderia, porque partiu da desobediência, não foi capaz de obedecer. Então, quando eu busco a restauração do meu casamento, porque eu amo o meu cônjuge, porque eu não quero que meus filhos cresçam sem o pai ou sem a mãe, quando eu quero, porque eu errei muito e eu quero tentar redimir os meus erros, eu começo a colocar questões que isso pode ser muito mudáveis, muito variáveis ao longo dos anos, ao longo do tempo. Eu posso deixar de amar aquela pessoa, deixar de ter sentimento. Os meus filhos podem crescer e não precisar mais de um pai ou de uma mãe. Eu posso simplesmente entender que os meus erros podem ser consertados em uma nova relação. Aquele erro que eu cometi no casamento anterior, eu não preciso cometer no próximo. E ali eu tenho a oportunidade de mudar. Então, por isso que apesar de ser motivos lógicos, motivos que não são pecados, você querer a restauração do seu casamento, não é um motivo que precisa ser verdadeiramente o motivo pelo qual você busca a restauração, porque ao longo do tempo, ao longo do processo, você pode vir perder esses motivos. Então, o primeiro motivo por qual você tem que buscar a restauração do seu casamento, a restauração da sua família, é a obediência, obedecer a palavra de Deus. Porque quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu busco por obediência, porque Deus não quebra aliança, não importa mais o meu sentimento, não importa mais o meu sentir, se eu sinto amor ou não pelo meu cônjuge, eu obedeço. Deus manda o cônjuge voltar, passou-se 5 anos, eu já estou adaptada a uma vida nova, a minha vida seguiu, eu trabalho, eu ganho bem, eu saio, eu me divirto, eu vou para a igreja, eu sirvo ao Senhor, eu estou feliz, porque aquele sentimento que eu tinha pelo meu cônjuge, ao longo de 5 anos, ele acabou, ele adormeceu, eu vi que eu não ia morrer sem ele. Então eu decido não obedecer.
Eu não quero mais um casamento restaurado. Entende o risco de se buscar a restauração somente por essas questões, conforme eu falei para vocês? Mas quando eu busco a restauração porque eu obedeço a palavra de Deus, apesar de eu não sentir, apesar de eu nem precisar mais daquele homem ao meu lado, apesar dos meus filhos já crescerem e não precisar mais deste pai ao lado, eles terem um bom convívio lá, eu obedeço. Por quê? Porque eu vivo do princípio que eu preciso obedecer a palavra de Deus. E se Deus diz para mim que a minha aliança só é finalizada a partir da morte do meu cônjuge, então eu estou com o meu coração aberto para aceitar este cônjuge de volta, mesmo que eu não tenha mais sentimento por ele. Porque amor não é sentimento. E aí, a partir do momento que eu obedeço, não estou dizendo que você vai ter uma vida infeliz. Oh, meu Deus, como eu sou triste, eu vivo com este homem sem sentir nada. Não, a partir do momento que você obedece, Deus entra com a graça santificante, a graça sobrenatural daquele que é o sacramento do matrimônio e coloca sentimento novamente. Mas se Deus não colocar, você continua sendo feliz, porque você é feliz em obedecer a palavra de Deus. Vocês entendem? Matrimônio é um caminho de santidade, é o caminho que vai nos levar até o céu. O matrimônio, ele é um caminho de santificação. Eu vou me santificando no dia a dia, nas pequenas coisas, porque casamento é morte, é morrer para mim, é morrer para minhas vontades, para fazer a vontade do outro, obedecer aquilo que Deus me pede. Quando eu disse o meu sim e eu formei uma aliança, aonde a gente precisa entender que o casamento é essa escola de salvação. Eu anotei aqui para mim não me esquecer. É uma escola de salvação onde eu sou capaz de transformar a dor que eu sinto em amor. Porque todas as vezes que eu morro um pouquinho na humilhação, às vezes de servir o meu cônjuge, na humilhação muitas vezes de me calar quando ele fala algo que eu não gosto, nessa humilhação, no cadinho da humilhação e da dor, eu vou sendo provada todos os dias, mas isso vai me santificando, isso vai me fazendo, me tornando uma mulher cada dia mais cheia do Espírito Santo, que continua no meu caminho de santidade rumo ao céu, porque o casamento, ele é essa escola de santidade. Toda vez que o marido, ele se coloca em risco, por exemplo, para proteger a família, quando chega um assaltante em casa e ele fala, não, pera aí, eu sou o protetor desta família, filhos, esposa, fica aqui, e ele se coloca na linha de frente, ele se coloca em zona de risco para defender a sua família, porque é isso que Deus pede para um homem que é o sacerdote do seu lar. Ele morre um pouquinho, ele morre na sua vida mesmo, se colocando em perigo para defender, para obedecer a palavra de Deus, que diz que ele é o sacerdote do lar. A esposa, todas as vezes que ela se submete ao seu marido, não no sentido de humilhação, do marido que humilha, que oprime, que faz uma violência psicológica, não é isso que eu estou dizendo, mas no servir, no cuidar do seu esposo com amor. Às vezes ela tem muito dinheiro e ela pode até pagar uma empregada para fazer a comida do seu marido, mas ela sente alegria em ir lá e sentar com ele, jantar com ele, em dar ordens para a empregada para fazer uma refeição gostosa, aquilo que o marido gosta. Ela ali naquela humilhação do dia a dia, nos pequenos detalhes, ela está se santificando. Essa escola de amor, essa escola de salvação, de obediência, ainda mais nesses tempos de hoje, onde o feminismo tem tomado conta das mulheres, que elas pensam que são muito empoderadas e têm dinheiro e autonomia para decidir tudo. Quando você morre para você mesmo e você se coloca ali em condição de serviço para o seu cônjuge, você fala, Senhor, eu obedeço, porque eu amo o meu marido, apesar do meu marido, porque eu amo Cristo que vive nele. Essa precisa ser a busca real pela restauração do casamento. É obedecer ao Senhor, é obedecer a Deus. É quando você diz assim que apesar de tudo, apesar de toda dor, de toda incompreensão que às vezes você vive no seu matrimônio, eu serei fiel. Eu serei fiel até o fim, à aliança que eu firmei com o meu Senhor. Que apesar de o mundo não entender, eu continuarei fiel. É por obediência, meus amados.
A busca pela restauração do casamento precisa ser uma busca como quem obedece ao Senhor. Eu busco porque eu obedeço, porque se o meu Deus manda eu permanecer casado, eu permaneço. Porque se o meu Deus manda eu perdoar ele tantas vezes que ele caiu nas suas misérias, nas suas fraquezas, eu perdoo. Mas tem pessoas que dizem, não, eu perdoo uma vez, 2, 3, não, 4 já é demais, 4 não tem como. Não, porque você obedece a Deus, você decide perdoar mais uma vez. Eu decido amar mais uma vez. Eu decido permanecer fiel aos mandamentos do meu Senhor, que me diz que eu preciso perdoar inúmeras as vezes. É ser conivente com o pecado do meu cônjuge? Não. É acreditar que Deus tem o poder de transformar, a capacidade de mudar até mesmo o caráter daquele homem. E eu me posicionando em Jesus Cristo, tendo essa intimidade, essa obediência, eu vou ter os ouvidos para ouvir quando Deus manda eu falar, quando Deus manda eu calar, quando Deus quer que eu dê um tempo, quando Deus quer que eu caminhe. Isso é intimidade. Então, a partir do momento que você busca a restauração do seu casamento, porque você obedece a Deus, porque você ama a Deus acima de tudo e de todos, não importa mais o que o cônjuge faça, não importa mais se ele tem amante, se ele não tem, não importa se ele tem filho com OM, se ele não tem, não importa se a sua esposa teve 50 namorados, você decide obedecer. Não importa se o mundo vai falar que você é trouxa, que você é um corno, que você é conformado, não importa, porque você sabe do seu valor e você decide obedecer. Obedecer a quem? Obedecer a Deus, a palavra de Deus, o manual de Deus, que é para nós esse manual de vida. É um amor que humanamente é impossível, porque não é humano, é sobrenatural. É um amor sobrenatural que vem da cruz, que vem de Jesus. É um amor que o casamento ele é equiparado ao sacrifício de Jesus na cruz. Porque Jesus ali, quando ele caminhou rumo ao Calvário, ele caminhava padecendo de humilhações, de sofrimentos, de dores, mas ele obedeceu, ele era Cristo. Ele não podia simplesmente ter falado, eu não vou fazer isso daqui. No alto da cruz ele não podia falar, eu não quero mais. Mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E se você ainda não obedeceu a Deus até o limite da obediência, que é chegar ao céu, que é suportar tudo para viver a vontade de Deus, obedecer a palavra de Deus, que diz que é melhor obedecer do que sacrificar, que então ou você reconcilia com o seu cônjuge ou você fica sozinha, sozinho, você ainda não viveu a radicalidade do amor que é entrega total, que é o amor da obediência de quem obedece. Eu não busco a restauração de um casamento porque eu amo, porque eu tenho sentimento. Eu busco a restauração do casamento porque eu obedeço. E obedeço quem? A palavra de Deus. E mesmo que doa na sua carne humana, mesmo que parece que você não vai suportar a humilhação de ver o seu cônjuge com outro, ou até mesmo a carência de permanecer sozinho por longos anos, você decide obedecer. Não por sentimento. Não porque é bom ficar aqui 5, 6 anos sozinha. Igual eu já vi casos de restauração das mulheres que ficou quase 7 anos sozinha. É bom ficar aqui. Não, não é bom. Nós somos humanos, nós temos desejos de ser amados, de sermos cuidados. Mas eu obedeço. Porque mesmo em meio à dor de obedecer, eu consigo sentir paz. Eu consigo sentir a presença do Senhor. Às vezes você não está feliz, mas você está em paz. Porque você tem a presença do Senhor. Às vezes você não tem a alegria que o mundo te oferece, mas você tem a felicidade plena que vem de Jesus, porque Jesus é a verdadeira felicidade, é a alegria plena de estar em obediência com o Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus te enriqueça com obediência. Hoje esta é a palavra, medite nesta palavra de hoje, obedecer. Você tem obedecido a Deus em tudo, nos pequenos detalhes? Você tem sido fiel ao Senhor? Obedecer, obedecer, obedecer e obedecer, como Paulo, ao ponto de dar a vida, de perder o pescoço, de ser decapitado por obediência à palavra de Deus, para ouvir aquilo que a Bíblia diz e não aquilo que o seu pastor ou que o seu padre diz. Então você está no caminho certo, amém? Se você ainda não chegou a essa loucura das pessoas olhar para você e falar, tá louca, tá doido da cabeça, então você ainda não chegou à loucura da cruz, que é a obediência, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Mas quando você chegar a este ponto, de irritar, ao ponto das pessoas dizer, tá louca, mas você decide ser louca, mas obedecer ao seu Deus, aí você está preparada para viver a glória de Deus, ao sobrenatural de Deus,
que só Deus pode fazer nas nossas vidas, amém? Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe aqui nos comentários para mim se você já tem vivido essa obediência e tenha certeza, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama? Então é para o seu bem.